Olá! Hoje vamos dar início à autocorreção do capítulo 16 da gramática sobre verbo regular, conjugação. Você precisa saber que os verbos regulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Conjugação é a flexão de um verbo em todos os modos, tempos, pessoas, número e vozes. Antes de darmos início à correção dos exercícios, é importante que você saiba reconhecer a estrutura do verbo. Há 3 elementos que encontramos na estrutura das formas verbais. São estes: radical, vogal temática, desinência ou terminação verbal. Temos aqui, para exemplificar, 3 verbos: o verbo cantar, correr, dividir. O que vem ser um radical? Radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. Tá? Então, temos aqui o radical de cada verbo. Do verbo cantar, do verbo correr e do verbo dividir. Vogal temática são as vogais A, E e I, que indicam a que conjugação pertence o verbo. Nós temos 3 conjugações. A primeira, AR, a segunda, ER e a terceira, IR. Desinência ou terminação vão indicar as flexões de número, de pessoa, de tempo e de modo. Vamos aqui observar. Se conjugarmos o verbo cantar, cantaria, a pessoa seria a primeira pessoa do singular eu, o tempo futuro do pretérito e o modo indicativo. Correr, se formos conjugar corríamos, nós vamos conjugar na primeira pessoa do plural, no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. O verbo dividir, se conjugarmos dividisses, estaria na segunda pessoa do singular, no tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Página 207, para chegar ao conceito. Leia. Lira do amor romântico ou a eterna repetição. Atirei um limão na água, ele afundou um barquinho. Não se espantaram os peixes. Faltava-me o teu carinho. Atirei um limão na água, mas depois me arrependi. Cada peixinho assustado me lembra o que já sofri. Página 207. Letra A. Complete o quadro com os verbos do texto na terceira pessoa do singular dos tempos pedidos. Veja o exemplo. Verbo no infinitivo, nós temos aqui o verbo atirar, afundar, espantar, faltar, lembrar e sofrer. Nós temos aqui a primeira conjugação e um verbo da segunda conjugação, sofrer. Atirar, presente, atira, pretérito perfeito, atirou, futuro do presente, atirará. Continuando, o verbo afundar, presente, afunda, pretérito perfeito, afundou, futuro do presente, afundará. O verbo espantar, presente, espanta,
pretérito perfeito espantou, futuro do presente espantará. Faltar, presente falta, pretérito perfeito faltou, futuro do presente faltará. Verbo lembrar, presente lembra, pretérito perfeito lembrou, futuro do presente lembrará. E o último verbo sofrer, presente sofre, pretérito perfeito sofreu, futuro do presente sofrerá. Letra B. Dos verbos que você escreveu, há apenas um que não pertence à primeira conjugação. Qual é ele? E a que conjugação pertence? Você vai escrever. É o verbo sofrer da segunda conjugação, como eu já havia falado logo no início da questão. Página 208, segunda questão. Veja a conjugação do verbo atirar e complete o quadro com as pessoas verbais e a conjugação do verbo afundar. Verbos de primeira conjugação. Presente do indicativo, o modo indicativo e o tempo presente. Te dá aqui o primeiro exemplo, primeira pessoa do singular. Ele vai te dar aqui o radical, né? Você já sabe que é um radical, é a base, onde contém o significado expresso do verbo. E as terminações, que vão indicar as flexões de número, pessoa, tempo e modo do verbo. Continuando. Atiras vai ser a segunda pessoa do singular, o radical e a terminação. Atira vai ser a terceira pessoa do singular. Você vai tirar aqui, no caso, vai usar o verbo afundar, vai trocar o verbo atirar pelo afundar. Vai ter aqui o radical e a terminação a. Aqui ele já te dá a primeira pessoa do plural, pede para você tirar o radical, afunde, e a terminação amos. Aqui é a segunda pessoa do plural, o radical e a terminação AIS. Terceira pessoa do plural, radical e a terminação. E você ia transcrever aqui, radical, terminações. Ainda na página 208, letra A. Qual parte dos verbos sofreu variação para indicar pessoa e número? As terminações, você observou lá que o radical foi invariável. Letra B. Qual parte não sofreu modificação? O radical, acabei de mencionar. Temos aqui uma dica, fique de olho. Radical é a parte do verbo que contém o significado básico e, nos verbos regulares, não sofre alteração. As desinências, terminações, são elementos acrescidos ao radical para indicar a pessoa, número, tempo e modo verbal. Aqui está a dica de que tudo já foi falado. Ainda na página 208, terceira questão, verbos no infinitivo. Vamos ter aqui as três conjugações, os verbos terminados em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. E professora, e o OR, qual conjugação vai?
vai para a segunda conjugação devido à sua etimologia, à sua história, né? O verbo compor vem do latim, da mesma família do por, terminado em er, né? Poer. Por isso que, transformado para o português, ele permaneceu na segunda conjugação, terminado em er, devido à sua origem. E aqui ele está só te exemplificando, né? Trabalhar a terminação AR, radical, crescer, terminação, radical, compor, terminação, radical, dividir, terminação e radical. Apenas para você analisar e assimilar melhor a estrutura do verbo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.